Graças a paz, igreja. Eu estou muito feliz, viu, de estar aqui na casa de Deus. Vontade de chorar, porque eu fico muito feliz dos jovens estarem aqui ministrando a palavra de Deus. Eu comecei assim também, super rebelde, filho de pastor, e é o que Deus fez comigo, né? Estamos aqui ministrando a palavra de Deus. Saiba que existe uma promessa pairando sobre o teu coração, amado, sobre o teu lar, sobre a tua casa. Se você permanecer, vai acontecer. Amém? Vamos abrir o texto sagrado, Evangelho de Jesus, o nosso Cristo, segundo o relato de Lucas, Lucas capítulo 24, por gentileza. Lucas capítulo 24, verso 13. Só um minutinho aqui, eu acabei de ligar meu iPad e ele sumiu com o meu sermão, olha que bênção. Isso é bênção de Deus. Calma aí que vai chegando aí, tá ligando aqui. Aleluias. Lucas 24, verso 13, você encontrou? Amém? Vamos ler. Nada vai me parar, nem esse iPad aqui, em nome de Jesus. Mas improvisa, amado. Vamos lá, lendo o verso 13. Você que não leu a Bíblia hoje, você vai ler uma perícope bem grande, um trecho bem grande, tá certo? Presta atenção, verso 13, naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamado o quê, amados? Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, verso 14, e ia conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Você sabe de uma coisa? Muitas vezes Cristo está do seu lado e você não está nem percebendo. Jesus está do seu lado, está andando com você. E muitas vezes a gente exclama e reclama: cadê o meu Deus? Aonde está? Ele está do teu lado. Verso 15, aconteceu que enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Verso 16, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Muita informação desse mundo muitas vezes nos impede de ver o Cristo ressurreto, amado. Presta atenção, verso 17, então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vocês se preocupam de ir tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora essas ocorrências desses últimos dias? Ele está falando da morte de Jesus. Verso 19, presta atenção no texto bíblico. E eles lhe perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso. Olha aí, ó, em obras e palavras. Eles estavam falando de Jesus que tinha se entregado à morte. Verso 20, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Verso 21, ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já este o terceiro dia desde que as tais coisas se sucederam, a gente já vai perdendo a esperança, porque parece que bate o dia X e fala: meu Deus, o Senhor não respondeu minhas questões ainda. Aonde está o Senhor? Verso 22, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. Verso 23, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Ele vive, igreja. Ele vive, igreja. Verso 24, de fato alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Verso 25,
Então lhes disse Jesus: ó nécios, tolos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Verso 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Eu quero que você já vá para o verso 36, que é outra perícope. Presta atenção, verso 36. Eles continuavam, falavam ainda que essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. Ele disse: paz seja convosco. Igreja Batista Shalom, paz seja convosco, no teu lar, na tua casa, na tua família. Verso 37, eles porém surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Olha linda. Agora o verso de 38, mas eles lhe disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? E o verso 39 eu fecho esse texto. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho. Você pode dizer um glória a Deus por essa palavra? Vou com o celular mesmo aqui. Lucas tinha 85 anos quando faleceu. Ele não era apóstolo, ele era discípulo. Lucas era gentil, gente. Em Atos de 1 a 15 ele usa o pronome singular, ou seja, era uma figura ocular. Do capítulo 16 até o 28 ele usa pronome plural. O que quer dizer, Bima? Quer dizer que Lucas estava com Paulo, gente. Segundo Timóteo, Lucas estava escrevendo ali. A crítica literária oral acredita que aquele que escreveu a carta é aquele que fala. Então Paulo que escreveu a carta, porque ele que falava para Lucas escrever. Você sabia disso? Segundo Timóteo vai dizer isso, que Lucas, o apóstolo Paulo estava preso numa masmorra ali no império de Nero. Pedro também foi morto no circo de Nero. Eu quero que você preste atenção. O texto aqui vai dizer em uma só, eu vou ser bem rápido. Já é 7h20. Rápido, como uma luz. Capítulo 23 vai dizer sobre Pôncio de Pilatos. Ele sugeriu, na verdade ele foi depois, posterior do reinado de Arquilau, Herodes. E também tinha Herodes Antipas. Presta atenção, é um pouco de história para que você entenda a palavra de Deus. Esses dois camaradas estavam julgando Jesus. O meu Jesus e o seu Jesus, o nosso Cristo ressurreto, que não pecou em nada. Esse mesmo Cristo que você serve, Ele é puro, imaculado, sem mancha. Filipenses vai dizer que Ele é puro. E é interessante que aqui, Lucas 23 vai dizer que Jesus morreu. E quando Ele se entrega à morte, porque Jesus, não mataram Jesus. Amado, não mataram Jesus. Jesus se entregou. Porque é impossível matar aquele que é vivo. Ele se entregou à morte por mim e por você. Esse é o evangelho genuíno e puro. E quando ele faz isso, ele sabe o que faz? Ele começa a entrar lá o que o profeta Isaías diz, que pelas suas pisaduras fomos sarados. Sabe o que quer dizer isso? Não é só enfermidade física, é emocional também. Mas não é só também emocional, é o inferno que quer entrar em nós. Você sabe que eu e você somos destituídos. Paulo vai falar sobre isso, da graça de Deus, pelo pecado que entrou no mundo. Isso, não deixa cair não, filho. O sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, ele veio para quebrar a maldição que há em mim, que há em você. Sabe aquela maldição que muitas vezes alguém quer jogar, ou até o inimigo quer jogar aos nossos ouvidos? Você não merece, e nós não merecemos mesmo. Você é derrotado, nós somos. Só que o próprio texto vai dizer que em Cristo Jesus
eu e você somos mais do que vencedores. E tem maldição hereditária? Pegue crente, ei, Romanos 8:1 vai dizer que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso implica o que, Bima, nessa introdução do sermão? Implica que Satanás não tem poder sobre a tua vida, se você tiver, e eu estiver, e a igreja estiver em Cristo Jesus. Porque na cruz, Jesus levou a cédula, a nota, Ele levou lá na cruz. Ele se esqueceu do meu e do seu pecado. Ele rendeu você. Sabe a depressão, sabe a ansiedade, sabe a raiva, sabe a angústia, sabe a distração, sabe o sono. Jesus levou lá na cruz, Wagner. Jesus venceu a morte. Jesus traz a chave da vida. Jesus te escolheu. É esse Cristo. Ele se entrega à morte. Capítulo 24 vai dizer que Maria Madalena, ela vai até o sepulcro. Nos evangelhos sinóticos vai dizer que ela permanece lá e os discípulos vão embora. E deixam ela lá. Sabe o que é interessante? Porque me parece que a Bíblia ela sempre ensina que os que permanecem é os que verão a glória de Deus. Maria Madalena permaneceu, ficou lá. Presta atenção, adolescentes, não conversa não. Aleluia. Permaneceu, Maria Madalena permaneceu. Me responda, igreja, quem foi a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto? Quem? Maria Madalena. Por quê? Deixa eu te dizer para você, quem persevera vê milagre. Por isso que Daniel, ele sonhou, no capítulo 7 para cima é escatológico, então ele sempre aponta para a salvação. No capítulo 12 ele sonha e ele pergunta para Deus, e ele diz assim, o que está acontecendo? Ele pergunta lá, eu não entendi. Deus, Elohim, ele soberano, ele diz assim, olha, continue no seu caminho, Daniel, não é para você entender, tu porém vai até o fim. Tem coisa, amado, que você e eu não vamos entender. Evangelho não é para entendimento, evangelho é para você e eu devorar. Por isso que Jesus diz em João, falando, eu sou o pão da vida. Meu amado, algumas situações não é para entendimento nenhum seu. Presta atenção. Aquela frase, você não entende agora, vai entender depois. Mas muitas vezes não. Deus quer que você descanse o coração. Talvez a gente se pergunta, por que o fulano não está na igreja? Por que as coisas não estão acontecendo? Por que eu estou tão fraco? O porquê de algumas coisas, né, irmã Letícia? É tão interessante que o salmista diz que esquadrinha o nosso coração. E antes de vir qualquer palavra sobre a nossa boca, irmã Letícia, Deus sabe. Romanos diz também que o Espírito, ele, em constrangimento, ele chora, ele ora, com gemidos inexprimíveis. Sabe o que isso significa? Que Jesus, ele, pelo formato do Espírito Santo, intercede por você. Glória a Deus. Quem persevera vê o milagre divino. Maria Madalena permaneceu lá. Vai dizer o texto aqui, ó. Maria, no entanto, João 20:11 vai dizer, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando enquanto chorava. João 11 vai destacar isso. Abaixou e olhou para dentro do túmulo.
enquanto os muitos vão embora, há um povo que persevera. Os discípulos andaram por vista, pois creram no que viu. Maria Madalena continuou chorando e permaneceu e viu o milagre de Deus. Meu amado, persevere. Quando o próprio Jesus diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos, a gente de vista grossa pode dizer que os chamados são os que começam e os escolhidos são os que terminam. Você é escolhido, glória a Deus. Não está com muita face de escolhido, não. Permaneça, persevere e insista naquilo que Cristo colocou em suas mãos, amém? Presta atenção, o texto vai continuar. Quando a gente fala de Emaús, então depois, ali do segundo, terceiro dia, Jesus já havia ressuscitado, e há dois homens, presta atenção, Lucas 24:14 vai dizer: e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Muitas vezes nós caminhamos pela vida vencidos, como que a morte tivesse nos levado. Outro dia a irmã Miriam ministrou João 11, cheira mal. Todo mundo está dizendo que morreu, Toninho. Todo mundo diz, esse sonho já era. Você vai sonhar isso ainda, Daniel? Já pensou, Daniel, você na TV, fazendo a culinária lá? Nos chama. Você sonha isso mesmo? O Wagner reconhecido como melhor planejado aqui do São Paulo? Você sonha isso, irmão? Não faça isso não. É isso que começa a opressão gritar no nosso coração. Você vai conseguir? Tia Marleide ir para Portugal morar? Não, acho que não vai rolar não. Começamos a conversar a respeito de tudo, e começamos a nos dar por vencido. Ei, amado, quem está em Cristo Jesus não precisa ter, você já é mais que vencedor. Você já é. E é interessante, olha, ele estava conversando sobre isso. Olha, nossa, o camarada, que na cabeça deles era isso, era um profeta. O profeta lá, morreu. Quantas vezes eu e você, igreja, nós olhamos para nossos sonhos, né? E fala, morreu, já era. Acabou. Eu estava sentado ali, talvez eu chore agora, porque eu vi minha vida acontecendo. Eu vi os jovens vindo, subindo. E se você me perguntar se eu estou nervoso, eu não estou, porque eu estou muito feliz mesmo. Gente, Deus, Ele é amigo de pessoas que muitas vezes não têm amigo. Deus insiste em pessoas que até nós olha para o nosso passado e fala, eu acho que não vai ter solução. Eu acho que já era. Os meus sonhos, os meus planos, eu nem sei se eu vou ser salvo. Começa a intrigar com tudo. Jesus não é legalista. Ele olha, como foi falado o culto inteiro hoje, dizendo sobre amor. Cristo não nos aceita de qualquer jeito, mas Cristo nos ama incondicionalmente. Você fazendo ou não, você vindo no culto ou não, você cantando ou não, você pregando ou não, você lendo ou não, você fazendo o que quiser, isso não diminui o amor de Deus pela sua vida. Agora o outro sim. Isso que eu e você estamos fazendo tem agradado o coração de Deus? Será que você fugindo da raia tem agradado o coração de Deus? Será que quando a gente acorda, começa a murmurar, tem agradado o coração de Deus? Bima, eu estou tão triste, mas quando eu acordo eu celebro. Amém, sabe por quê? Enquanto você celebra a multiplicação na tua casa. Jesus, quando ia orar, quando ele ia repartir o pão e multiplicar tanta coisa, ele não orava essas orações, Cordeiro de Israel, aleluia, não, ele agradecia.
E quando você agradece lá na sua casa, cresce. E quando você agradece lá no teu trabalho, cresce. E quando você agradece aqui no ministério, cresce. E quando você agradece e obedece, há crescimento na sua vida. 24:16. Porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. As preocupações nos impedem de estar com Cristo. A gente fica preocupado no dia de amanhã. Hoje mesmo você está aqui distraído. Você não vê a hora de acabar a pregação. Você fala, eu quero resolver, eu não estou aguentando mais. Que o Espírito Santo de Deus tire qualquer cadeia de distração no seu coração, amém? Que Ele arrebate o seu coração agora. Entenda, a ansiedade quer tomar o teu coração, meu irmão, minha irmã. Qual é o problema disso? Jesus era ansioso? Não. Jesus estava angustiado? Sim. Sério, João 13 vai dizer que ele estava angustiado. E verso 14 ele acalmou as pessoas ainda. Mas calma aí, Bima, pode ficar angustiado? Sim, qual a diferença? A angústia faz parte do processo. E a ansiedade pula o processo. Por isso que Cristo, Ele nos aconselha, nos indica, e ordenância é imperativo, diz, não ficais ansiosos. Filipenses 4:6, a Kelly citou 4:7, mas o 4:6 vai dizer que não andais ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, apresentais em vossas petições e orações. Implica no que? Ei, descanse o coração. Quem cuida de você é o guarda de Israel, ele não dorme. As preocupações é assim, ó. Marcos 4 vai dizer da parábola da semeadura. E aí vai dizer que uma semente foi lançada e os espinhos sufocaram. Sabe o que é isso? É quando Bima, eu vou assistir o YouTube. Não tem problema assistir pregação, tá? Entenda o que eu vou falar. Mas aí a gente assiste assim. A gente vai pegar Luciano Subirá, que todo mundo gosta. Aí daqui a pouco você pega Angenor Tuque. Aí daqui a pouco você pega outro camarada sem nada a ver. Você vai misturando as informações. Você quer ver? Quando você vai aí na rua e vê o asfalto, lá na minha rua já está na 4ª pavimentação, não tem nem mais a essência. É assim eu e você, quando a gente começa a colocar a informação para dentro, a gente começa a pavimentar aquilo que é essência. A gente vive a aparência, mas a essência se perde. A gente falou sobre santidade, não é ser perfeito, santidade é ser consagrado. E ser consagrado implica e resulta no que? Quando a gente vive a essência e não a aparência. E a aparência é na ideia de que eu preciso trabalhar na igreja. E Jesus diz, não, o trabalho que você tem que ter, ou a arma que você tem que ter, é uma bacia e uma toalha. Em serviço da igreja. Ser santo como Ele é ser vazio como Ele é. E muitas vezes Deus quer nos esvaziar, porque é tanta preocupação, meu amado, isso esgota. Por isso que Isaías vai dizer, olha, todos se cansam, mas eu não me canso. Você se cansa, eu me canso, mas aquele que cuida de você, Ele não se cansa. Você está cansado, né? Fica tranquilo, os seus pés ligeiramente, Deus vai sustentar você. A tua fé é a tua base, neste quem é a tua base, tudo subsiste de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Lucas 24:17. Os homens continuaram, eles não viram que era Jesus. Então eles lhe perguntou: o que é que vocês estão discutindo? Jesus dizendo, pelo caminho. E eles pararam entristecidos. Sabe por quê? Quem não é feliz no caminho, não é feliz no destino. Grava aí. Quem não é feliz no caminho, não é feliz no destino. Você já andou com alguém dentro de um carro e aí vai reclamando o destino, o caminho inteiro? Calma, não é só mulher que faz isso. O homem tá um tagarela também, né?
Homem também é difícil. Caroline fala que eu sou um dos caras mais difíceis da vida. Eu sou tão fácil. E vai dizer isso aqui, porque ele está dizendo: o que vocês estão entristecidos, reclamando? Sabe por quê? A gente muitas vezes quer os sonhos de Deus para nós. Eu quero. Mas será que eu e você estamos preparados? Será que o que Deus tem colocado em suas mãos, você já tem agradecido? Será que os seus olhos estão tão, sabe, preocupados, olhando só para o lado negativo? E tudo que Deus fez? Quer ver? Eu vou casar. E você pode dar um glória a Deus por isso? Amém. Aleluia. Toda pregação eu vou falar isso, só para te lembrar do milagre. Amém? E aí eu olho as finanças, né? Eu falo: Jesus, opera um milagre aqui, Senhor, que a irmã Miriam ministrou, João 11, ressuscita, Pai, alguma coisa aqui. O negócio está fogo. Só que na mesma hora o Espírito Santo ministra sobre a minha vida e fala: meu filho, olha o que eu já fiz. A gente fica preocupado em ter. E o que você já é? E o que a sua família já é hoje? E o que Deus já deu para você? Meu amado, se eu fosse você, eu já dava um glória a Deus, aleluia, Senhor, obrigado pelo meu lar. Porque o que Deus já fez por você, já merece adoração para o culto inteiro. A gente fica com vontade, colocando como pretérito futuro. A vontade de Deus não é o futuro, a vontade de Deus é o agora. Em tudo dai graça, pois essa é a vontade de Deus. Agradeça pelo que você tem, agradece que cresce. Começa a dizer: Deus, muito obrigado pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu salão de cabeleireiro. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez na minha vida. Lucas 24:18, presta atenção, estou acabando. E respondendo, cujo era o nome Cleopas, disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém? Peregrino significa de passagem. Sabe por que eu e você ficamos muitas vezes irritados, tristes com algumas situações no dia de hoje? Porque a gente coloca expectativa. E só coloca expectativa, em via de regra, aquele que quer ter o controle da situação, que fala: eu sou o dono. Vou falar outra coisa aqui, eu falei até no culto de terça. Vou falar mesmo, amada, que é a igreja, tá bom? Estão fazendo gesso lá em casa. Eu falei isso lá, os meninos riu. E aí eu cheguei em casa e falei: ó, tem aqui a lâmpada, tá? Você faz isso, só não mexe aqui porque eu arrumei a elétrica, tá certo? Tá bom. Cheguei lá, meu amado, o gesseiro colocou a lâmpada dentro do teto e fechou. Eu falei: eu não vou mais para a igreja, eu vou matar esse homem. Vão aparecer, o Bima da Shalom não dá Atena. Eu falei: não é possível. Eu falei: meu Deus, parece uma besteirinha aí, é mesmo. Mas eu falei: gente, por que a ira veio? Porque o Bima aqui colocou expectativa. A gente coloca no homem, a gente quer daquele jeito. Você percebe que o culto não foi feito para você nem para mim? Você já viu que a gente tem o costume de trazer um visitante, depois do culto a gente fala assim: e aí, gostou do culto? Mas calma aí, a gente tem que gostar do culto? O culto não é para nós, o culto é nós. Você sabia disso? Romanos 12:1 vai dizer que nós somos o culto, o sacrifício santo. E como que eu e você, nós reclamamos do culto? Que culto parado. Amado, é você que está parado. Que culto mais pentecostal? É você que está pentecostal. O culto é eu e você. O culto não termina. Isso aqui é sacramento, é o culto, liturgia cerimonial. Mas o culto, ele é contínuo. Quando você e eu abraçamos nossos pais, quando eu e você respeitamos lá na nossa casa, o culto continua, igreja. Então, peregrino é a ideia de que eu e você estamos de passagem. Aqui não é a tua casa. A irmã Rita até ministrou, eu gosto da irmã Rita falando sobre isso, gente, que ela é muito sincera. Ela fala: Deus deu livramento, mas se eu fosse também estaria no céu. Sabe, sem nenhum tipo de crise, cerimônia, porque a gente fica com: ai meu Deus, me leva Jesus. E
Então vem, não me leva não. Foi que nem Elias. Deus me leva. Interessante, ele pediu para levar e estava fugindo de Jezabel para não ser morto. Que contradição, né? Na verdade a gente não quer morrer, né? A gente quer ser aliviado da dor. E eu te digo, Mateus 11:28 diz que você que está cansado, sobrecarregado, venha e Cristo te aliviará. Capítulo 24, verso 21. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Judas Iscariote também pensava assim, tá, gente? Acreditava que Jesus Christos, que é Jesus o Cristo, ele viria para quebrar tudo. Ele era o Hércules, o Éder. A cabeça do greco-romano é isso. Jesus vai vir, vai derrotar todo mundo, vai ter a queda do Império Romano e a gente vai vencer. Aí Jesus quebra a expectativa, porque vem nem num cavalo ele vem num jumentinho. A arma dele, Bima, era uma espada? Não, era uma toalha e uma bacia. Olha, esse é o nosso Jesus. Ele nos ensina a ser manso. E ser manso não faz parte de personalidade da psicanálise. Não, ser manso é atributo de Cristo. Porque ele diz, olha, aprendei-vos de mim que sou. Ele está dizendo aprender de quem? Do Bima? Do pastor Mauro? Aprender de quem? Dele. Ele está dizendo que só ele tem essa característica. Ele está dizendo que só ele tem esse atributo. Então para eu e você ser manso, o segredo e a chave aqui qual é? Eu estar em Cristo Jesus. Você percebeu que quando a gente começa a não ter devocional, a não ler a palavra e não orar, você viu como que a gente fica? A gente fica encrenqueiro. A gente começa a ciscar com tudo. Começa a ficar com humor totalmente oscilante. Começa a falar coisa que não é para falar, começa a ouvir coisa que não é para ouvir, começa a andar com pessoa que você nunca andou, você começa a quebrar seus princípios, seus valores, nem você se reconhece. É tão lindo que Cristo não é legalista. Ele olha para você e fala, filho, volte para mim, volte ao primeiro amor. Cristo está te chamando hoje, nos chamando para isso. O caminho de Emaús é o caminho da desistência do discipulado, dos sonhos, da esperança morta. Quando a nossa esperança é depositada em coisas externas, elas são frustradas. Expectativa, sabe qual a diferença de expectativa e esperança? A expectativa é helenista, expecto do latim é isso, você espera alguma coisa de alguém. Eu tenho expectativa de Deus, sim, e Ele fazer alguma coisa para você, tá vendo? Você está com expectativa. E se Ele não fizer? Que nem o P falou, você vai continuar assim? Vai nada, vai ficar bravo. Então Cristo, eu e você tem que ter o quê? Expectativa ou esperança? Esperança, porque ao contrário da expectativa, ela espera. E a esperança, ela já é. A esperança é quem? Cristo, é a esperança da glória. Lucas 24, 25, estou finalizando. Então ele lhes disse, estou lendo o texto, tá? Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Igreja, por que você duvida da promessa? Ter dúvida é legítimo, tá? A gente tem dúvida teológica, a gente tem dúvida do que vai ser, assim, financeiramente, amanhã, algumas coisas. A gente tem dúvida. O problema não é a dúvida, o problema é o duvidar. Você lembra lá que Pedro estava passando por uma figueira lá e Jesus amaldiçoou, presta atenção. E aí ficou seco, presta atenção, igreja, estou acabando. E aí quando Pedro volta, fala, nossa, ficou seco, certo? Jesus fala, é isso mesmo, se você creres e não duvidares, você apontará para aquela montanha e a montanha se lançará no rio. Então qual que é o problema aqui? É a fé? Não, o problema é a dúvida, é duvidar, não dúvida, mas duvidar. Não duvide aquilo que Deus já falou com você. Se Ele falou e Ele mesmo disse, ei, apenas creia. Não espere ver para crer, isso não é crer. Apóstolo Paulo diz que nós não andamos por vista. A fé não é isso. A fé não é positivismo, tipo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não deu.
isso. Fé é dizer, eu estou em Cristo Jesus, dando ou não dando certo, já deu certo. Olha que paradoxo. Porque o certo é eu e você estar em Cristo Jesus. Estou acabando, presta atenção no texto. Lucas 24:30. E aconteceu que quando estavam à mesa, eles estavam andando com Jesus, gente, eles não viram. Ele pegou o pão, Jesus, e o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Sabe por quê? Porque o amor nunca divide, o amor sempre reparte. A palavra dividir, Jesus usou uma vez para reverenciar ao Satanás, Beelzebu. Ele falou assim, Beelzebu, olha, o reino é dividido, por isso não subsiste. Quando a gente vai participar do memorial de Cristo, a ceia, a gente diz o quê? Repartir ou dividir o pão? Exato, parece que não tem nada a ver a palavra, mas tem sim. Porque a divisão, Samuel vai dizer que é como facção, é como ato de feitiçaria. Então na igreja a gente não faz panela, na igreja a gente conversa com todo mundo. Bima, eu tenho afinidade só com fulano, aqui os adolescentes é assim, eu só converso com fulano, né? Deus vai quebrar isso daí, já está quebrando, glória a Deus, todo mundo conversa com todo mundo. A Bíblia não está dizendo para você ficar socado na casa de ninguém, a Bíblia está dizendo para você amar, e amor é dar todo o suporte, por isso que todo suporte, suporta, tem duas vertentes, né, do grego, mas é a mais veracidade naquela que dá suporte, você dá suporte para o irmão. O amor é isso, quando a pessoa olhar para trás e falar, calma irmão, eu estou aqui. Quando você ir para o lado, calma irmão, eu estou aqui. Eu sempre uso essa referência, no dia que aconteceu o falecimento da mamãe da irmã Linda, eu lembro que ela veio no domingo aqui, gente, fez uma fila para abraçar ela. No final dessa ministração, a gente vai orar pela família também do irmão Wagner ali e da Lê. Porque a gente é igreja. Você sabe que koinonia significa comunidade, homonoi a unidade, a ideia de que a gente tem que se abraçar, meu amado. Se talvez eu e você, ó, minha mãe não está aqui, meu pai também está longe, está lá em Minas, pegando os boi, as vacas. Carol também não está aqui. Nossa, Bima, você está sozinho, cadê sua família? Minha família são vocês. Jesus diz que a família é aqueles que fazem a vontade de Deus. Você está fazendo a vontade de Deus? Se você está fazendo, e eu também, então nós somos família de Deus. Meu amado, a pessoa que está do seu lado é sua família. É muito fácil, a irmã Miriam está do lado do pastor Mauro, mas assim, na frente ela pode falar isso. Nós somos a família de Deus, amém? Estou acabando, já falei isso desde o começo. Lucas 24:31. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Enquanto eu e você agradecemos a Jesus, ele vai tirando as escamas dos nossos olhos. A maldade está nos olhos de quem vê. Se eu coloco uma lente roxa do meu óculos, eu vou enxergar tudo o quê? Roxo. Se eu coloco uma lente clara, transparente, eu vou enxergar o quê? Tudo transparente. A minha mensagem, talvez até apelativa, é que te encorajar a colocar uma lente do amor, para olhar tudo em amor. Cristo é amor, não o amor é Cristo. Isso é panteísmo. Porque senão a gente acredita, Tim Keller vai dizer isso, Billy Graham, alguma coisa assim, tudo parecido. Vai dizer que senão a gente começa a entender que tudo é Deus. Por isso que o mundo começa a falar, Jesus não julgou ninguém, Jesus é amor. Quem você é crente, tem que nos amar do jeito que a gente é e deixar do jeito que a gente é. Nananina não. Jesus nos ama sim, mas Ele não nos aceita de qualquer maneira. O texto vai dizer isso. Eu e você precisamos pedir para que o Senhor produza arrependimento no nosso coração. Por isso que Abacuque 2 vai dizer, aviva a tua obra é você, é eu, é a igreja, é nós. Avivar, arrependimento. Jonathan Edwards vai dizer isso, século 17.
Ei, Deus, Jesus, quer um coração arrependido. Por quê? Maranata, minha igreja, Jesus está chegando. Não há tempo para a gente ficar, é meu, é seu, é minha casa, é meu. Não, não, não. Jesus disse: aquele que ama mais as coisas, então não me merece. A ideia é o que? Ei, você é peregrino, desfaça, tira esse coração, coloque o teu coração aos pés de Jesus e fala: Deus, eu sou todo teu, a minha casa é tua, a minha família, meu emprego é seu, não é meu não. Falar, né? Tá vendo? Pensando que eu vou errar? E aqui eu finalizo, igreja. Lucas vai dizer que aqui disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia? Caio significa queimar, né? No peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras. Amado, algo novo queimará no teu coração. Deus vai derramar algo novo quando você estiver lendo a palavra de Deus. Lucas 24, verso 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. O que aqui nós podemos aplicar? Ei, Jerusalém é uma terra santa, é a capital. O que é isso? Ei, volte ao primeiro amor. Não fique nesse caminho de Emaús. Não fique triste, você quer largar. Talvez você chegou aqui falando: é o último dia da minha vida, é o último dia na igreja, eu não quero mais. Ei, amado, em nome de Jesus, Deus está falando para você aqui, ó: volte a Jerusalém, volte ao primeiro amor. Sabe aqueles dias que você orava o dia inteiro, na viração dos dias você estava lá, na tarde você pegava o café. Olha, eu coloquei uma janela nova lá em casa, e o sol bate, né? Eu vejo toda a comunidade Favela Nova Mauá ali. Aleluia, GTA San Andreas. E aí eu vejo tudo lá. Eu falo: ó, favela venceu. Mas aí eu começo a olhar assim e falo: como Deus é maravilhoso, gente. Eu tomando meu chá, fazendo devocional. Você não sabe a melhor coisa que existe. Não é ter coisa material, não. Isso passa. Agora o que eterniza é o que você carrega dentro da alma. Isso eternizará. O galardão. Você percebe que parece ter um cunho, né, de fim dos tempos, da volta de Jesus. Porque é a verdade, igreja. Jesus está voltando. E é tão lindo ver os meninos aqui, né? Não, você não, Natan, você é uma bênção. Todos participando. Lucas 24, 39, eu finalizo. Ele vai dizer assim: veja as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toque em mim e vejam que é verdade. Para que você entenda e a gente finaliza. Jesus quer que você toque nele. Algumas coisas serão vencidas na sua vida, igreja. Presta atenção. Quando você tocar nele. Toca nele, hoje mesmo. Para de discutir. Para de olhar para as adversidades. Pare de olhar o cenário. Eu não vou esquecer da ministração aqui. Fitar os seus olhos para Jesus. Jesus não precisa nem da tua fé para fazer acontecer. Jesus só quer que o seu coração esteja nele. Não deixe as coisas arrebatar teu coração. Não deixe o tempo passar. Faça agora. Chegar na sua casa, peça perdão para alguém. Abraça a pessoa querida. Você não sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus. Ligue para a pessoa que você ama. Não deixe o caminho de Emaús tomar o teu coração. Emaús é um caminho de comodismo, de murmuração, de tristeza, de deixar o coração turbado, inquietação, taraço, né? Não fique em Emaús. Volte para Jerusalém. Volte para o primeiro amor. Igreja, volte para o primeiro amor. Toque nele. Eu quero que você se coloque em pé, por gentileza. Você que pode. A gente vai fazer algo lindo agora.
Letícia, vem aqui por favor. Wagner, Isa Félix, por gentileza, vocês três. E a filhinha está lá em cima, né? Pode vir aqui por gentileza. De verdade mesmo, o Espírito Santo foi lá falar comigo em casa. Pode subir, pode subir. Eu quero que vocês virem para a igreja, dê as mãos um para o outro. Virem. Isso daqui é a família de vocês, ó. Tá vendo, Wagner? Tá vendo, Lê? Olha que lindo, ó. Eu quero que você estenda as suas duas mãos para eles, por favor, por gentileza. Isso aqui é a família de vocês, ó. Vocês têm família. Shalom. Eu quero que você ore por eles. Amado, a perca é uma coisa difícil. O que a gente pode fazer aqui é um amor. Derramar o amor em orações. E o Espírito Santo vai consolar eles. Glória a Deus. Eu vou tirar o microfone e eu quero que a igreja inteira ore por eles. Você não vai orar por você, você vai orar por eles. Amém? Pai eterno. Pai eterno, Senhor, nós agradecemos pelo lar do Wagner, da Letícia, da Isa Félix, pela filhinha que está lá em cima. Nós agradecemos. Nós sabemos, Pai, que somente o Espírito Consolador pode consolar. E é isso que clamamos. Nós, Pai, desejamos, conforme a Bíblia, esperança, luz, amor, prosperidade, paz, amabilidade, bondade, benignidade, o fruto do Espírito na família deles, Pai. Nós te agradecemos por eles estarem aqui na nossa igreja, por essa família estarem aqui, somando com o jeito do Wagner sorrindo, com a Letícia sempre aqui. Isso, Pai, é somente o Senhor pode fazer, sustentar a família deles. Obrigado, Jesus. Amém. Aplauda o nome de Deus. Pode se assentar, igreja. Glória a Deus. Nós iremos encerrar.